O resultado de Prio nesse terceiro trimestre de 2024 foi fraco. Não tem outra palavra para descrever, mas não surpreendeu quem já vinha acompanhando os relatórios operacionais anteriores. Hoje vou fazer uma análise mais detalhada dos principais pontos desse resultado, divulgado recentemente. Fique até o final, pois apesar do desempenho fraco, existe um fator importante que muitos ainda não perceberam, que pode ser o gatilho perfeito para uma alta explosiva nos papéis, e é isso que quer a empresa e seus investidores. Mas antes de começar, vale lembrar que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, mas sim minhas reflexões com caráter educacional. A Prio apresentou um desempenho fraco no último trimestre de 2024, com uma queda significativa da produção, 22% em relação ao segundo trimestre, e uma diminuição do preço do Brent. Como resultado, a receita recuou 40% em comparação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA caiu 47% e o lucro líquido sofreu uma retração de 52% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. A queda nas vendas foi de 31%, principalmente por conta da menor produção nos três campos da Prio. Além disso, o preço do barril caiu 8%, também impactou nos resultados trimestrais. Apesar dessa performance negativa, a empresa demonstrou resiliência frente às adversidades. Em outubro, já começamos a observar uma recuperação no nível de produção, isso é muito importante. Durante esse terceiro trimestre de 2024, a produção foi bastante impactada pelas manutenções programadas nos campos de Albacora Leste e Frade, além de problemas técnicos nos clusters de polvo e TBMT. Houve falhas no sistema de offtake de Frade e na compressão de gás em Albacora Leste. Em Frade, o volume produzido foi 31% inferior ao mesmo período do ano passado, devido a uma parada no poço OPD3 em maio, que aguarda a aprovação do IBAMA, além de uma manutenção na torre de amina e outra interrupção em 5 dias para reparos da linha de offtake. No cluster TBMT, a produção caiu 36% em relação ao terceiro trimestre de 2023, com postos ainda aguardando autorização para intervenções. Em Albacora Leste, o volume foi de 24% menor do que no mesmo período do ano passado, resultado de uma parada de 13 dias em julho e falhas no compressor de gás que afetaram a produção em agosto e setembro. Foi uma série de desastres ali e notícias ruins para Prio, né? Tá vendo que esse período não foi fácil. Nesse trimestre, a Prio comercializou 6 milhões e meio de barris, né? Uma queda de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior. O preço médio do petróleo vendido foi de 76,43 dólares por barril, 12% abaixo do que no mesmo período do ano passado, né, terceiro trimestre de 2023. E aí vamos aos resultados, né? Nesse período, o principal fator que impactou no resultado da Prio foi a redução da receita, reflexo da queda de 30% na produção e de 33% nas vendas em comparação ao terceiro trimestre de 2023. Além disso, o preço médio do Brent foi de 8% inferior ao mesmo período do ano passado. Dessa forma, a receita totalizou 498 milhões de dólares, representando uma queda de 40% em relação ao terceiro trimestre de 2023. O campo de Frade foi responsável por 56% da receita e não dá para deixar tudo na mão de um único campo, né? Tem que diversificar essa receita. Cluster de polvo e o TBMT contribuiu com apenas 14% e a Albacora Leste com 30%. O resultado do volume comercializado foi negativo em 20 milhões no trimestre, 39% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, devido ao menor volume de vendas. O custo dos produtos vendidos totalizaram 67 milhões, 10% abaixo do que no ano passado, também refletindo uma queda de produção no volume vendido. O ideal nesses casos é que a queda da produção seja no mesmo tamanho na queda dos custos, né? A mesma coisa no campo de receita, ou seja, a receita caiu muito mais do que a redução de custo, por isso que a gente teve um resultado mais negativo do que poderia ser, tá? O resultado operacional foi de 439 milhões de dólares, 47% inferior ao terceiro trimestre de 2023, impactado pela menor produção e redução do preço do Brent. As despesas gerais e administrativas caíram 5%, somando 21 milhões. O EBITDA ajustado foi de 321 milhões, uma queda de 48% em relação ao terceiro trimestre de 2023, reflexo do menor resultado operacional.
O lucro líquido ajustado foi de 165 milhões, uma queda de 52 milhões na comparação anual. E ainda ali para o resultado financeiro, o resultado financeiro ajustado foi negativo em 27 milhões de dólares nesse período, piorando a relação com prejuízo de 17 milhões do trimestre, do mesmo período, né, do ano passado, ali, o terceiro trimestre de 2023. Esse impacto foi causado pelos juros de empréstimos e financiamento, né, considerando o aumento da dívida nesse terceiro trimestre de 2024. É o custo ali dos altas taxas de juros, né? E aí, indo ali para o lifting cost, o terceiro trimestre aumentou 41% em relação ao terceiro trimestre de 2023, devido à redução da produção, e em relação ao trimestre anterior, o custo teve um aumento de 29%. E aí, indo lá para endividamento, a Prio emitiu aproximadamente 1 bilhão em dívidas bilaterais nesse terceiro trimestre, o que elevou o custo médio da dívida para 6,6% de duração média, né, de 2,82 anos, tá, a duration ali. A dívida líquida da companhia aumentou 49 milhões de dólares em comparação ao trimestre anterior, principalmente devido ao pagamento de 10% do valor da aquisição de 40% do campo de Pecorino, além de investimentos em materiais para o desenvolvimento do campo de Wahoo e Albacora Leste e manutenção de Tubarão Martelo. O índice de alavancagem foi de 0,5 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. E assim, para resumir, né, como já era esperado, a Prio apresentou ali resultados fracos, né, nesse terceiro trimestre de 2024 e com uma queda significativa na produção, né, alinhado ali com abaixo do preço do petróleo, né, como consequência a receita caiu 40% em relação ao ano anterior. O EBITDA retraiu 47% e o lucro líquido teve uma queda de 52%, também comparando ao mesmo período, né, terceiro trimestre de 2023. E aquilo que eu falei, né, a produção mais baixa nos três campos da Prio, né, que impactaram as vendas, né, caindo ali 31% a produção, e mais a queda de 8% no preço do barril, impactou ali negativamente os resultados da empresa. Mas, apesar das adversidades, como a queda no preço da commodity e a greve do IBAMA, que atrasou em diversas licenças ambientais, a Prio ainda assim conseguiu entregar uma margem EBITDA competitiva de 68%. O EBITDA no trimestre atingiu 321 milhões. O lucro líquido foi de 165 milhões. E o aumento da dívida de 0,5 vezes o EBITDA. Deve-se principalmente ao pagamento da parcela inicial de aquisição do campo de Pecorino. Vale ressaltar que, sem essa aquisição, essa dívida teria diminuído. Então ela está investindo e está mantendo ali um nível de eficiência muito grande. Tá? O balanço patrimonial da empresa continua sólido com caixa de 2,16 bilhões. Mesmo com a queda nos resultados, podemos observar que a empresa tem demonstrado resiliência diante dos desafios e já começamos a ver uma recuperação dos níveis de produção em outubro. Esperamos que, com a reativação dos postos parados em Tubarão Martelo e os ganhos operacionais em Albacora Leste, após essas manutenções, a Prio apresente uma melhora nos próximos meses. E aqui vem um gatilho que pode trazer valorização para as ações da Prio, né? E esse gatilho é esse aumento da produção, né, que a gente está esperando ali. A gente pode ocorrer uma aprovação da licença ali pelo IBAMA para explorar o campo de Wahoo, que adicionaria cerca de 40 mil barris por dia. E o fechamento da aquisição do campo de Pecorino, que pode adicionar entre 36 mil e 46 mil barris diários, né, de petróleo. Até que esses eventos ocorram, é provável que o preço das ações continue andando de lado ali, se mantendo estável, né, oferecendo uma oportunidade de compra para quem acredita nessa tese. Tá? Se a Prio conseguir alcançar essa produção de 150 mil barris por dia, a partir do segundo semestre de 2025, assumindo um cenário, né, conservador, onde o preço do Brent fica em torno ali de 65 dólares, né, por barril, e com essa margem EBITDA de 60%, a empresa poderia gerar um EBITDA anualizado de 2 bilhões de dólares. Com esses números, a Prio estaria sendo negociada a 3,5 vezes o seu EBITDA, né? O que consideramos baixo, né? Dado o histórico de execução da empresa e as suas características operacionais. Além disso, não podemos esquecer que a Prio se beneficia dessa alta do dólar. Hoje a gente passou de R$ 6, né, por dólar ali, uma alta histórica,
né, ali com a eleição do Trump. Então é uma das formas da gente diversificar também a nossa carteira, né, tendo ali uma empresa dolarizada, tá? Então assim, a gente continua acreditando ali no potencial, né, de aumento de produção, é bem plausível que eles vão conseguir isso. E devido ali ao histórico de eficiência, né, e o preço atual do Brent, pode ser uma oportunidade, né? E muitas pessoas às vezes vão querer entrar quando tiver mais caro. Mas diga aí o que que você achou dessa análise. Você acha que ela tá barata? Você acha que tá caro, né? Isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Caso você queira um acompanhamento profissional dos meus serviços, né? Eu tenho ali acompanhamento para montar a carteira e fazer todo mês o acompanhamento, seja para movimentar, para diversificar, fazer o rebalanceamento, enfim, convido você a conhecer os meus serviços, tá certo? O link está na descrição. Não esqueça de se inscrever e um forte abraço e bons investimentos.